A partir de agora, toda vez que a República Islâmica do Irã atacar um navio no Estreito de Hormuz, seja com míssil, foguete, drone ou qualquer outro tipo de arma ou dispositivo, os Estados Unidos vão bombardear e destruir uma ponte ou uma usina de energia, inclusive aquelas localizadas perto ou dentro da capital, Teherã. Olha, durante a noite tivemos o 11º ataque consecutivo em Teherã, e esse foi um dos maiores até agora. De acordo com essas informações aqui do Lord Bible, a intensidade do ataque superou a dos dias anteriores em todas essas cidades mencionadas. Então dá para ver que são várias, 11 cidades diferentes, incluindo Teherã. Vanderbos, por exemplo, é atingida com frequência. Parchim também é muito atacada. E Tabriz sofre ataques com bastante regularidade. Muitos desses alvos são repetidos. A gente vai e volta, atingindo os mesmos lugares várias e várias vezes. Só que esses alvos, nessas regiões, não chegam no que realmente importa. Ou melhor, no principal ponto que mais importa. A gente não atinge o que realmente importa porque não pode. Mas você não perceberia isso ouvindo algumas das pessoas no alto escalão do nosso governo, no Senado dos Estados Unidos e até no nível do secretário de guerra, como Pete Hegseth. Vamos dar uma olhada no que o Comando Central dos Estados Unidos está dizendo, porque eles continuam com o mesmo padrão de basicamente inventar histórias, mentir e desinformar o público americano para fazer parecer que o que estão fazendo é ótimo. No canto superior esquerdo, dá para ver o que foi publicado hoje de manhã pelo Comando Central, na 11ª noite de ataques contra o Irã. E o que eles colocaram ali, no texto, foi o seguinte: apesar da agressão iraniana, o Estreito de Hormuz continua aberto para o trânsito de embarcações comerciais. Desde o começo de maio, as forças do Comando Central ajudaram a facilitar a passagem de aproximadamente 900 embarcações comerciais e 450 milhões de barris de petróleo. Tipo, cara, isso parece ótimo. O problema é que também é muito, muito impreciso. E além disso, não fala nada sobre a escala. 900 parece um número grande, até você perceber que desde maio isso dá uma média de uns 10 ou 11 navios por dia, em vez da média do período anterior, que eu li hoje de manhã, era de cerca de 135. Então, caso sua matemática não esteja em dia, 11 é menos que 135. E é um número tão pequeno que praticamente não faz diferença nenhuma no volume total de trânsito que acontece. Enquanto isso, você deve ter visto ontem que a CNBC noticiou que navios estão evitando o Estreito de Hormuz, já que os novos combates estão pressionando um corredor estratégico. Então, apesar do que o Comando Central continua repetindo, que está tudo aberto, que o Estreito de Hormuz está fluindo normalmente, e por aí vai, a CNBC mostra que, em vez de uma recuperação constante, o movimento dos navios deve continuar oscilando. Os dados da S&P Global mostram um cenário parecido. Apenas 40 embarcações cruzaram o estreito entre os dias 17 e 19 de julho, com uma média de mais ou menos 13 travessias por dia. Já o tráfego semanal, no dia 19, caiu quase 50% em relação à semana anterior. Mesmo assim, os navios comerciais ainda representaram mais de 70% do tráfego nesse período, embora só cerca de 1/3 deles tenha sido classificado como em conformidade com as restrições marítimas. Navios ligados ao Irã e que estão sob sanções continuaram dominando qualquer movimentação. De alguma forma, isso não apareceu no comunicado do Comando Central. Aí sim, estamos nos gabando de todos esses navios que estão passando, mas a maioria deles é justamente a que está em conformidade com o Irã. A maior parte desse petróleo que saiu foi porque o lado iraniano teve visão antecipada, como sempre, seja tática, operacional ou estrategicamente. Essa capacidade de prever as coisas continua dando resultado. E deu de novo dessa vez, porque eles já tinham um grande número de navios prontos para zarpar. Então, no minuto em que os bloqueios foram suspensos, eles correram para sair e conseguiram. E se não me engano, li em algum lugar que foram cerca de 50 bilhões de dólares em petróleo que eles conseguiram exportar. Era petróleo iraniano.
indo para clientes iranianos, principalmente China, Índia, medios países da Rússia. Primarily China, India, some others in Asia. So while Central Command is bragging like we did all this. Então, enquanto o Comando Central fica se gabando, dizendo que fez tudo isso, na verdade a maior parte veio do lado iraniano. O Porto do Sul, o Corredor do Sul e o Estreito de Hormuz, nas águas de Omã que a gente ajudou a organizar, estão praticamente parados. O Comando Central não menciona nada disso. E isso mostra, ou continua mostrando, um padrão que a gente já conhece. O nosso governo, os militares e, claro, muitos comentaristas na televisão, ou até membros do próprio governo, simplesmente não conseguem dizer a verdade. Deixa eu mostrar algumas coisas que aconteceram ontem no Senado. Primeiro, o senador Murphy perguntou ao secretário da Guerra, Pete Hegseth, você disse antes que tínhamos, qual foi a palavra, destruído o Irã, na prática, nas primeiras semanas. E aí, como é que isso está funcionando? Se possível, citar as capacidades deles foram, entre aspas, destruídas de forma funcional 3 meses antes, como ela afirmou, que eles estejam fazendo isso agora? Senador, o Irã está no ponto mais fraco militarmente que já esteve na última década, talvez até nos últimos 47 anos, mesmo depois de ter reunido, na prática, um exército de terror. E esse exército foi criado para tentar desenvolver capacidades convencionais de defesa enquanto buscavam armas nucleares. Isso significou milhares de mísseis balísticos, muitos dos quais nós já destruímos, e outros que eles esconderam dentro de instalações subterrâneas. É o tipo de coisa que regimes terroristas fazem. Então eu reconheço que eles ainda têm capacidade, sem dúvida. Mas o nível de dano que causamos a eles ao longo dessas operações colocou o Irã na pior situação em que já esteve. Sim, mas isso colocou eles na pior situação que já estiveram. Deixa eu te mostrar alguns alvos aqui. Isso aqui acho que te mostrei ontem. Esses são os alvos mais recentes. Foi só do dia 9, 12 até 19 de julho. Tem um novo, na verdade. Mostra de 20 a 21 e é bem parecido com esse. Muitos dos mesmos alvos também foram atingidos. Muitos sistemas de radar estão sendo retirados pouco a pouco dos Estados Unidos, o que torna cada vez mais difícil até identificar o que está chegando. A gente também viu relatos recentes de que o Irã está usando mísseis mais avançados, mais potentes do que os que foram disparados no começo da guerra. E, aliás, eles já tinham dito na época que isso ia acontecer. E agora, a gente está vendo isso, sem nenhuma confirmação oficial do lado iraniano. A gente nem está ouvindo o que eles dizem. Estamos ouvindo o que as nossas próprias tropas relatam, que, quando começam a identificar de onde os mísseis vêm, as ogivas em voo começam a manobrar. Isso torna quase impossível interceptar e até prever onde o impacto vai acontecer. Mas veja, todos esses alvos diferentes estão sendo atingidos, todas essas bases americanas. Enquanto isso, a gente percebe que eles têm alcançado distâncias e capacidades cada vez maiores, porque dá para ver alguns daqueles mesmos alvos que eu mostrei no primeiro slide. Agora olha só. Aqui estão as diferentes categorias de mísseis balísticos ou drones de longo alcance necessários para atingir esses alvos. E isso mostra que as capacidades deles são bem fortes. Então, quando o senador pergunta ao secretário de guerra como é que eles poderiam ter sido praticamente destruídos em abril e maio, e de repente agora ainda estão atingindo esses alvos. Pois é. Obrigado. Aí estão os ataques dos dias 20 e 21. Valeu, Gary. Dá para ver que eles continuam atacando todas as noites. Toda noite a gente tem sido atingido. Acho que li que houve novos ataques, especialmente em direção ao Kuwait, hoje de manhã. Então o Irã também continua. Acho que já está no 12º dia de ataques. Tenho certeza de que vamos acompanhar mais sobre isso ainda hoje à noite. Daqui a pouco, eu volto a falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas vamos seguir e passar para o senador Alstaff. Ele fez uma pergunta um pouco mais direta. Na verdade, não. Antes de chegar lá, eu quero mencionar a desonestidade e a manipulação que o secretário Hex mostrou na resposta dele para ela. Ele chama o regime de terrorista,
Então tá de novo usando essa linguagem moral que tira qualquer profundidade tridimensional do lado iraniano, transformando numa caricatura bidimensional. Tipo, eles são maus e pronto. Nem se preocupe em dizer mais nada. Eles são um exército do terror, não uma força de defesa nacional, não a guarda revolucionária, não um exército, um grupo terrorista. Tudo é feito para acionar automaticamente certas associações na sua cabeça, para você não precisar pensar. Isso é intencional. Não é descuido, nem só um apelo emocional. É uma estratégia deliberada para eliminar qualquer reflexão. Tipo, eles são maus, então não importa. Quer dizer, a gente não pode lidar com o mal, certo? Não dá para negociar com terroristas, né? Mesmo que a gente já tenha feito isso. Mas enfim, isso nem é o ponto principal. Aí ele diz, esses terroristas lá têm a defesa de uma arma nuclear. Ele afirmou que toda a organização deles não foi feita para defender o país. Não, foi feita para proteger a capacidade deles de construir uma arma nuclear. Só que não existia arma nuclear nenhuma. Não existia nenhuma arma nuclear desde o ano 2000. Nem sequer havia um programa, nem mesmo um programa de pesquisa, desde 2003. Agora a verdade é que a gente não sabe ao certo o que aconteceu depois de 2025. Isso é fato, por causa da nossa própria estupidez no ano passado, quando começamos uma guerra que não precisava ter sido travada, por causa de armas de destruição em massa que a nossa inteligência dizia que não existiam. E depois dissemos que tínhamos acabado com tudo aquilo, a chamada Operação Martelo da Meia-Noite, todo aquele material que teria destruído o cidadão Trump até a exaustão. E agora, no entanto, queremos simplesmente esquecer tudo isso e dizer não, não, não. Eles tinham sim, e é isso que estão fazendo. Percebe? Essas coisas são incompatíveis. Não dá para ter os serviços de inteligência dizendo, inclusive neste ano, entre 2025 e 2026, que em depoimentos públicos no Senado, afirmaram que eles não tinham um programa de armas nucleares. E mesmo assim, no Senado, o secretário Hegseth fala como se fosse um fato que eles têm isso, e que toda a organização deles foi criada para isso. E isso é absurdo, porque veja bem, se eles realmente tivessem, por que, depois de 47 anos, nunca produziram nada até a Operação Martelo da Meia-Noite? Então, na verdade, 46 anos, né? Eu ainda me preocupo que a qualquer dia algo possa acontecer e a gente acabe chocado ao ver, sei lá, uma nuvem em forma de cogumelo subindo no meio do deserto iraniano, mostrando que agora eles têm armas nucleares. Isso me preocupa. E ações como essa, ações como a do secretário Hegseth, são o que vai ajudar a empurrá-los nesse caminho. Agora, num tema parecido, o senador Ossoff dá uma pequena virada nessa questão. Na segunda semana do conflito, o senhor afirmou que as forças militares do Irã tinham sido, abre aspas, destruídas e, abre aspas, tornadas ineficazes em combate. Essa declaração estava correta? O que as Forças Armadas americanas fizeram com as Forças Armadas iranianas é uma derrota militar histórica. E dentro desse contexto, elas se mostram ineficazes. Secretário, logo no começo do conflito, no terceiro dia, o senhor disse que um dos principais objetivos era, abre aspas, destruir a ameaça de mísseis. E no quinto dia reafirmou que o objetivo era, abre aspas, eliminar completamente os mísseis e drones do Irã. Esses foram de forma clara e repetida os objetivos centrais da campanha, que o senhor declarou há 4 meses terem sido concluídos com sucesso, com cada meta alcançada. Esses objetivos foram mesmo alcançados há 4 meses? Ninguém nunca disse que todos os mísseis tinham sido eliminados. No fim das contas, quando a gente diz que estão ineficazes em combate, quer dizer que eles não conseguem tirar os mísseis dos abrigos subterrâneos e lançar contra nós. Isso não quer dizer que eles não tenham instalações subterrâneas onde guardam e mantêm esses mísseis, porque são o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Então, nunca esperamos que eles deixassem de ter capacidade de disparo. A questão é a escala.
especialmente contra um adversário como os Estados Unidos da América. Yeah, okay, fine. We'll use your standard there. Tá bom, tudo bem. Vamos usar o seu padrão então. Em grande escala, como isso se parece? Isso é só pouco mais de uma semana. O Gary mostrou de novo um exemplo das 2 últimas noites aqui. Isso é o que significa em escala. A gente continua perdendo tropas. Agora já são mais de 500 feridos e 18 mortos. E esse número quase com certeza vai continuar subindo. Todo dia a gente ataca o Irã e eles revidam. A gente não consegue parar isso. Não dá para impedir que eles lancem mísseis. Essa é exatamente a definição de força de combate eficaz. Você não consegue detê-los. Então o que ele disse no 3º dia, e há 4 meses, era tudo mentira. A gente já tinha dito isso na época. Mas agora está ficando ainda mais claro. E como sempre, o secretário Hegseth simplesmente não consegue responder honestamente a nenhuma maldita pergunta. Então ele está sentado ali, e aqui estão as suas palavras. Foi isso que você disse. Infelizmente, eu não vi todo o depoimento, então não sei se ele chegou a mostrar algum gráfico, como a gente está fazendo agora, para mostrar o que está sendo atingido em grande escala. Aí eu te pergunto, como é que você concilia essas 2 coisas? Claro que ele não responderia, mesmo que quisesse, porque o secretário Hegseth não consegue dizer a verdade. E, do mesmo jeito que o Zelensky não consegue dizer a verdade e acaba prejudicando o próprio país, o secretário Hegseth, e por consequência o chefe dele, o presidente Trump, que também conta o mesmo tipo de mentira, está prejudicando a gente. Porque as nossas forças armadas continuam perdendo a capacidade de lançar mísseis ofensivos e defensivos. Então, nossos sistemas THAAD e PAC-3 estão acabando, e nem são tão eficazes assim. Mas agora estamos ficando sem de verdade. Daqui a pouco, vamos estar como Kyiv, sem conseguir se defender de nada do que a Rússia mandar para lá. E agora, até nossos mísseis ofensivos, em pouco tempo, vamos ficar só com um monte de equipamento velho e bombas burras que não são nem de longe tão potentes, nem tão precisas quanto aquelas a que a gente se acostumou. Porque a gente continua lançando essas coisas nos alvos e elas não estão tendo efeito nenhum. Todos esses alvos que eu mostrei para vocês, tudo que a gente atingiu até agora, acho que só um deles era realmente uma montanha. E, sinceramente, ninguém sabe se aquilo teve algum resultado ou não. Quase com certeza não. Mas veja, a gente continua disparando contra todos esses alvos diferentes. E pode acreditar, não é só um míssil para cada um, não. Cada um deles provavelmente tem sua própria série de alvos. Então é bem possível que sejam 80, 90, 100, talvez até mais mísseis de vários tipos usados para atacar essa lista de alvos. Todo dia nossos estoques diminuem. E se a gente acabar entrando numa guerra com um concorrente de mesmo nível em algum lugar, e pode acreditar, eles sabem fazer as contas. Eles estão vendo nossos estoques, estão vendo nossas capacidades e as limitações da nossa base industrial de defesa. E estão pensando, vocês continuam aí, né? Estão se enfraquecendo um pouco mais a cada dia. E se a gente continuar com essa loucura, com as mentiras do secretário de guerra e do presidente dos Estados Unidos, dizendo ao Senado, e portanto ao público americano, não, tá tudo bem, a gente dá conta de tudo isso, podemos fazer o que quisermos, temos de sobra. Lembra do Jack Kinney de ontem? A gente mostrou para você, disseram que o estoque da nossa marinha foi reabastecido, que tá tudo normal de novo. Então temos de sobra, não precisa se preocupar, vamos conseguir fazer isso, podemos fazer isso o dia inteiro. Só que não é verdade, a gente não pode. Agora o senador Kennedy, o republicano, ele até ficou um pouco irritado com a secretária Hicks, porque pelo menos fez uma das perguntas certas sobre atingir montanhas. Gente, a gente precisa de respostas diretas. Respostas diretas. A gente tem capacidade de destruir o que quer que esteja embaixo da montanha Pickaxe. Senador, muitas das nossas capacidades são sigilosas.
Mas se existe alguém no mundo capaz de alcançar qualquer coisa nesse planeta de Deus, é o exército dos Estados Unidos, o mais poderoso do mundo. No fim das contas, tudo se resume a opções e compensações. Oh my God, you did not do that. You did not. Meu Deus, você não fez isso. Você não se escondeu atrás daquele, isso é classificado. Não posso falar sobre isso em público. Isso não é classificado. Dá para dizer o que tem na montanha Pickaxe, ou não dá? Não é difícil descobrir. Isso não é informação sigilosa. A gente falou abertamente sobre todas as nossas bombas perfurantes e tudo que a gente vivia se gabando em público. Ninguém citou nada classificado naquela época. Durante a Operação Martelo da Meia-Noite, a gente contou como os B-52 sobrevoaram, lançaram toda aquela carga e destruíram tudo, certo? Aquilo não era classificado. Então, por que é classificado agora? Porque não funcionou. Não funcionou naquelas 3 montanhas em 2025. Vocês explodiram um monte de coisa na superfície, destruíram as saídas, os silos por onde eles podiam lançar e também as entradas. Você destruiu tudo isso, mas não destruiu nada que estivesse por baixo, porque não dá para chegar tão fundo assim. E foi assim que nasceram todas essas cidades de mísseis, não só as instalações nucleares, mas também todas as cidades de mísseis deles. A montanha Pickaxe, caso você não saiba, foi onde a inteligência israelense revelou recentemente do nada que o Irã, na verdade, vinha trabalhando para produzir novas centrífugas. Eles têm outro material reprocessado e o transferiram para a montanha Pickaxe. E agora estão retomando o programa de armas nucleares. Que conveniente, não é? Porque não dá para atacar os 3 locais que a gente conhecia antes, já que, segundo o presidente Trump, eles foram completamente destruídos. Então não tem motivo para voltar lá. A gente já está monitorando eles por satélite. Bom, então precisamos inventar outro, a Montanha da Picareta. E é lá que eles estão fazendo isso agora. Bem conveniente, né? Mas a pergunta do senador Kennedy é legítima. Dá para ir atrás disso? E você ouviu a não resposta. Além de dizer que é confidencial, ele ainda falou que, se existe algum país na face da Terra capaz de fazer isso, é os Estados Unidos da América. Sim. Ótima resposta. Obrigado. Aí está a própria Montanha da Picareta. É uma das coisas de que você está falando. E dá para ver ali, do lado esquerdo, algumas das entradas dos túneis. Tem mais algumas do lado direito. Nessa descrição aqui a gente vê que dá para destruir essas entradas o dia inteiro, as entradas dos túneis o dia todo. Mas para chegar lá dentro, e claro, isso aqui não está em escala, é preciso descer. É bem parecido com aquela outra instalação, a de Yas, que a gente já mostrou, que fica bem lá no fundo, bem profunda. Então não é nada fácil chegar até o interior. Mas, no fim das contas, a verdade é que não dá. Não dá para chegar lá. E mesmo na resposta dele, o secretário Hicks disse algo tipo, bom, se existe algum país na face da Terra capaz de fazer isso, é a maior potência militar da história. E por aí vai, aquele discurso todo. Ele repete esse tipo de bobagem humilhante o tempo todo. Não, a gente não consegue. Você pode jogar bombas na montanha e explodir pedras o dia inteiro na superfície, mas isso não vai afetar o que quer que esteja lá dentro. Eu não sei se eles estão fazendo essas coisas lá dentro ou não. Pode ser verdade. Faria sentido se estivessem. E eu não ficaria surpreso se for exatamente isso que aconteceu. Se não é isso que eles estão fazendo agora, é exatamente por isso que eu continuo preocupado. Um dia, a gente pode ver uma explosão nuclear em algum lugar, num teste, e eles vão dizer, aliás, agora somos uma potência nuclear. Já colocamos a ogiva no míssil, e se alguém fizer qualquer coisa contra nós, ou se formos atacados com uma arma nuclear, vocês vão receber uma de volta. Isso me preocupa muito, mas isso só mostra a falta de responsabilidade e a estupidez do que estamos fazendo. Estamos nos empurrando para essa situação, mesmo depois de já ter ficado claro que não dá para chegar nem perto de 30 e tantas cidades de mísseis. Coisas assim vão continuar acontecendo, porque eles podem continuar lançando,
e você vai acabar atingindo alvos e eles vão continuar ferindo e matando americanos nesse processo. Tudo isso porque a gente tem tanta arrogância que não consegue parar algo que claramente não está dando certo. E mesmo quando mostram para ele as próprias palavras, foi isso que você disse meses atrás, e agora não é mais verdade, quando é que isso vai mudar? Não vai. Ele não sabe dizer a verdade, e eles não sabem recuar. Não sabem fazer nada além de insistir no erro. É chocante para mim ver o quanto estamos piorando nesse assunto, a ponto de não conseguirmos dizer a verdade sobre nada. E pior ainda, não conseguimos reconhecer quando uma estratégia fracassou. Em vez disso, a gente quer tentar de novo, como se geografia e geologia não fossem valer da próxima vez, mesmo tendo valido o tempo todo até agora. Isso é quase suicídio. É se derrotar sozinho. Então, o que vai acontecer? Vamos continuar reduzindo nossos estoques. Vamos continuar lançando os poucos mísseis que temos, inclusive os interceptadores. Vamos continuar queimando tudo isso até quase não sobrar nada. Não dá para aguentar mais 40 dias assim. E já se foram 11. Não dá para continuar por mais 40 dias jogando tanta munição lá fora, porque vai acabar. Aí vamos ter que recorrer ao que sobrar no estoque. E não vai ser coisa boa. Também não vai funcionar. Mas agora, se a gente precisar disso, porque precisamos disparar algo que seja eficaz e preciso a longa distância, contra um alvo que nem sabemos qual é neste momento, simplesmente não vamos ter. Isso é repreensível. É incompreensível que a gente faça algo assim e não perceba, por pura arrogância. A gente não consegue admitir que algo não funcionou, então continua insistindo em algo que não dá certo. Eu não sei para onde isso vai. Não sei o que eles estão tentando fazer aqui, mas a gente não tem como resistir mais do que o Irã. Eles podem continuar lançando mísseis e podem continuar suportando o que a gente dispara contra eles. Vai doer, claro, mas eles conseguem continuar até o momento em que a gente não tiver mais nada realmente eficaz para usar. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz continua fechado. Bab al-Mandab, até onde eu sei, ainda está fechado para o petróleo saudita. Isso mantém a oferta global em baixa. Em resumo, está fazendo o preço do petróleo subir. O diesel está subindo porque o fornecimento está caindo. O querosene de aviação está subindo porque o fornecimento está caindo. O fertilizante ainda não está sendo distribuído. O ácido sulfúrico não está saindo. O hélio não está saindo. Tudo isso tem consequências e gera problemas em cadeia nas economias do mundo todo. E tudo isso fica ainda pior com o que estamos fazendo aqui. Bom, vamos ter que esperar para ver o que acontece a seguir. A gente vai continuar acompanhando de perto. E logo mais, às 11 da manhã, temos mais alguns programas muito bons para você. A gente vai conversar com o professor Marandi, que vai explicar para a gente como o Irã está reagindo a tudo isso que estamos vendo por aqui. Será que eles mesmos vão intensificar as ações? Será que vão começar a atingir alvos ainda mais distantes? Vamos ouvir o que ele tem a dizer às 11 da manhã. E ao meio-dia, teremos o sempre popular Larry Church Johnson, ex-analista da CIA, que sempre traz ótimas informações. Com ele, vamos falar também um pouco mais sobre o que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia, porque ele tem contatos excelentes. Espero você nos dois horários, às 11 e ao meio-dia, no programa Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher você de propaganda. Eu realmente não gosto disso. Então, mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse conteúdo para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.